É hora de aguçar a imaginação, de se vestir dos personagens e embarcar numa viagem lúdica e encantadora que só a leitura pode nos proporcionar. Vem aí mais uma contação de história. Vamos embarcar nessa viagem juntos! Na 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 na. Chegou a hora de apagar a velinha, vamos cantar aquela musiquinha. Parabéns, parabéns pelo seu aniversário. Olá, minha gente. Eu sou Érica Montenegro, contadora de histórias, e estou aqui para contar uma história que vocês vão amar. Olha, o pedido de Clarice. Mas antes da história começar, a gente tem que arrumar a festa. Porque, olha, esse pedido de Clarice foi um pedido de aniversário. E eu já trouxe umas coisinhas prontas, já tinha preparado o bolo. Fiz só dando os toques finais e eu vou contar uma coisa para vocês. A festa de Clarice vai ter tudo que a gente gosta no aniversário. Doce, brigadeiro, biscoitinho, ó, delícia. E a parte mais importante, que é o bolo. Eu já quis deixar tudo prontinho para quando eu for contar a história para vocês, vocês verem que é uma festa igual que tem na casa de vocês. Vamos descobrir agora quantos anos Clarice está completando. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Era o aniversário de 8 anos de Clarice. E imagina o que é que se passava na cabeça dela, prestes a completar 8 anos. Aí me diga, você já tem 8 anos, ou está pertinho, ou se já passou? O que é que uma criança de 8 anos pode pedir? O que é que uma criança de 8 anos mais gosta no aniversário? Vamos pensar? Agora que eu já aprontei a festa toda, eu vou me trocar para poder contar a história para vocês. Fiquem aqui com a gente. Aguarda só um minutinho que eu já volto. Agora que eu já me aprontei para a festa, é que a história vai começar. Vocês sabem, festa de aniversário, está todo mundo olhando para o aniversariante, aquela maior expectativa. E Clarice olhou para o bolo, olhou para os convidados e pensou: o que é que eu vou pedir? Porque ela sabia que na hora que soprasse as velas, o seu pedido ia ser algo muito importante, que ia ficar para o resto da vida dela. Então Clarice se apoiou sobre a mesa, olhou para o bolo, conferiu as velinhas e soprou. Naquele exato instante, aqueles olhos negros, mal nem sonhando, podiam imaginar o que era que ia acontecer ali. E aí que a nossa história começa. Quando ela soprou as velas, que começaram a cortar o bolo, foi que eles apareceram. Apareceram alguns personagens que eu duvido que vocês já tenham visto. Dentro do bolo, alguém estava se preparando para uma missão. Dentro do bolo de Clarice, assim como o bolo de qualquer um de nós, moram personagens muito interessantes. E eu vou mostrar para vocês, porque, olha, são figuras incríveis. Primeiro surge ela, a avelã que rola e cai no doce de leite. A avelã era que guardava o segredo do pedido de Clarice. Clarice, quando pensou no que ia pedir naquela festa de aniversário, automaticamente foi gravado nas costas da pequena avelã o seu pedido. E aí começava a corrida. Sabe por quê? Porque a corrida era para ver se esse pedido ia ser ou não realizado. E vocês não vão acreditar, mas existem 2 tipos de figurinhas que moram aqui, ó, dentro do meu bolo aqui, todo recheado, e lá dentro moram 2 tipos de figuras. Os fofonhos e os mamonhos. Os fofonhos
São criaturinhas do bem, entidades boas, positivas, sabe? E eles moram dentro dos bolos, eles têm assim o corpo feito de glacê. As pernas e os braços são feitos de chocolate crocante. Ai, que delícia! E olha, a melhor parte, os olhos, a boca e o nariz são feitos de nozes. Todo mundo adora. Por isso que dá aquele gostinho no bolo, né? Mas, junto dos fofonhos que trabalham para realizar o desejo de quem sopra a vela, também tem outro tipo de criatura. Os mamonhos. E olha, os mamonhos eles trabalham exatamente para dificultar as coisas. Os mamonhos trabalham para não realizar os desejos. E as crianças, quando sopram a vela, jamais imaginam que eles estão lá para garantir que seus desejos não se realizem. Mas, ainda bem que a gente tem os fofões para garantir que a coisa vai acontecer. Nesse ponto da história, começa o problema. Porque quando Clarice soprou a velinha, que a avelã ficou sabendo qual era o desejo, gravaram nas costas da avelã, na casquinha dela, ela por aqui saiu correndo. Porque ela tinha uma missão. E os mamonhos chegam. E eles entram em ação, para atrapalhar os fofões. E vocês não vão acreditar. Eles são muito malvados. Eles são aqueles bichinhos que atrapalham mesmo, sabe? E ficam provocando os fofões. Aí os fofões começaram a brincadeira. Saíram correndo atrás da avelã, procuravam, não encontravam de jeito nenhum. O primeiro desafio deles foi garantir que todos os fofões entrassem em ação, para que não desse nada errado. Primeiro desafio, encontrar a avelã, gente, no meio do bolo. Mas o que é que eles encontraram? Uma ameixa. A pobre da ameixa, coitada, estava lá se deliciando, uma ameixa seca. Estava lá quando os fofões chegaram e disseram, por acaso, você viu uma avelã aqui com o nome pedido de Clarice nas costas? A ameixa, né? Sequinha, coitada, estava querendo mesmo se organizar e disse, olha, eu não vi não. Mas se eu tivesse visto, essa informação não ia sair barato. Como assim não ia sair barato? Eles perguntaram. Claro, eu só ia dizer para vocês se vocês conseguissem uma compoteira cheia de calda para mim, porque eu estou com a pele muito ressecada. Os fofões, é claro que não tinham uma compoteira. Ainda olharam por cima da mesa sim, mas não acharam nada. Então pediram à ameixa, por favor, nos conte se você viu. Mas antes que a ameixa falasse, um pequeno pedaço do bolo foi retirado. E a ameixa certamente foi saboreada por alguém. Os fofões perceberam que não podiam fazer nada ali, saíram correndo e os mamões atrás deles, porque o trabalho deles era atrapalhar, não se esqueçam disso. Corre para um lado, corre para o outro, aquela confusão, até que eles chegaram no Lago de Marshmallows. E o Lago de Marshmallows, o bolo tinha várias camadas, vários recheios, né? E o Lago de Marshmallows era uma das camadas mais cremosas. Os fofões de um lado e os mamões do outro, procurando, caçando a avelã ali dentro. Nada, ninguém encontrou. Os mamonhos já estavam querendo provocar alguma coisa e começaram a dizer pequenos insultos, pequenininhos assim, né? Com os fofões para ver se eles se irritavam e abandonavam a missão, mas jamais eles abandonariam. Por quê? Festa de aniversário de criança, o desejo tem que ser realizado. E aí, minha gente, eles tinham esses dois lugares para procurar. Primeiro, o Lago de Marshmallows e também a floresta de bala de gomas de mascar. Olha, gente, quando eles foram procurando, era uma dificuldade, porque botava o pezinho num canto, botava no outro, e era um problema. Tudo se enganchava. O que é que eles decidiram? Procurar lá, no lugar das balas, né? E quando chegaram lá, encontraram uma bala de goma de abacaxi, toda deitada também, esperando ser cortada junto de uma fatia. O que é que aconteceu? Essa coitadinha aqui disse, não falo mesmo. Só falo na presença de um confeiteiro chinês. Confeiteiro chinês? Os fofões perguntaram. E os mamães disseram, muito bem, não há confeiteiro chinês aqui, então ela não vai falar. Eles continuaram a busca. Procuravam de um lado do outro e nada de achar aquela avelã. Que dificuldade, que coisa complicada achar uma criaturinha daquele tamanho com tatuado, um pedido de Clarice nas costas. Até que lá nas profundezas do Lago de Marshmallows, eles encontraram um marshmallow fofinho,
que estava lá descansando. E eles perguntaram: Ô, senhor Marshmallow, o senhor não quer dizer para a gente se passou por aqui um avelã, com a tatuagenzinha, o pedido de Clarice nas costas, não? O Marshmallow olhou e disse: posso até falar, mas só vou falar na presença de uma doceira, de alguém que gosta de rock pesado. Os mamonhos olharam e disseram: esse cara aí é do nosso, né? Porque está dificultando as coisas. Os fofões, por sua vez, ficaram mais preocupados ainda porque o tempo passava e a avelã não era encontrada. Ficavam rindo, brincando, e lá dentro do bolo as camadas iam sendo cortadas e eles, os mamonhos, sempre dificultando as coisas. Até que eles chegaram na última etapa. Estavam muito cansados já daquele para lá e para cá. Eu esqueci de dizer uma coisa muito importante. Os mamonhos, eles eram tão malvados que eles mordiam os fofonhos. Davam mordidas neles, eles beliscavam. Eles eram muito malvados mesmo, viu? Quando eles chegaram na última etapa, cansados, já estavam tristes, chorando. Quando vocês puderem ler o livro, vocês vão ver que os pobrezinhos dos fofões até chorando estavam. Eles viram de longe aquela criaturinha escorregando numa camada de chantilly. Sabe quem era? Você não vai acreditar. Era a avelã. E a avelã, ela escorregou numa rapidez que os mamonhos correram e pegaram. Aí começou a nova disputa. Os fofões corriam de um lado, os mamonhos do outro. Pega a avelã, solta, pega, solta, pega, solta. Aquela agonia danada. Até que um dos fofões deu um pulo gigantesco, pegou a pequenina avelã e saiu correndo. Coitado, os mamonhos deram uma mordida na canela dele, ele caiu e soltou, e a avelã foi caindo e rolando, e caindo e rolando, até que um dos fofões finalmente pegou, botou debaixo do braço, correu e soltou a avelã dentro do rio de caramelo. Aí sim, quando ela chegou dentro do rio de caramelo, que era o lugar final, ela foi afundando, afundando, afundando. E quando ela chegou lá embaixo, ninguém mais conseguiria tirá-la. Ufa, o pedido de Clarice estava garantido. Com certeza, Clarice ia ter o seu pedido realizado. Os mamonhos ficaram muito chateados, disseram um monte de coisa com os fofões, saíram emburrados. E os fofões ficaram lá, sentados, olhando, apreciando a avelã ir embora naquele rio. Aí eles se reuniram para conversar e saber, e aí você, o fofão, porque sempre tinha um que era mais ligado, e aquele que era mais ligado, que era o líder, disse, e aí, você que pegou a avelãzinha e botou lá debaixo do braço, conte pra gente, qual era o pedido de Clarice? O fofonho pensou e disse, eu acho que ela disse que queria ser agricultora. Agricultora? Como assim uma menina de 8 anos queria ser agricultora? Interessante esse pedido dela. Ele coçou a cabeça para o outro lado e falou, não, veja só, eu acho que ela disse que queria ser vendedora. Vendedora? Vendedora, no shopping, coisa assim, eu não sei. Olha, pensando bem, eu acho que ela disse que queria ser cantora. Cantora? Olha, era cada nome, tudo terminado com ura, que eles arrumavam, que não teve jeito. Teve uma hora que ele disse, olha, eu não lembro mais não. O que importa é que a avelã, com o pedido de Clarice, afundou no rio de caramelo e agora ela vai embora, ser feliz e realizar o pedido da menina. E eu quero dizer uma coisa para vocês, isso é o que importa. Missão cumprida, nós cumprimos nosso trabalho. Palmas! E eles foram embora. Enquanto isso, lá na festa de Clarice, o bolo já estava cortado, as pessoas estavam comendo, aquela alegria, a menina levantou-se, deixou todo mundo lá, curtindo a festa. E olha, ela foi fazer uma coisa que disse exatamente qual era o seu sonho. Sabe qual era o pedido de Clarice? Esse aqui, ó. Nesse momento, a menina se levantou e decidiu ir lá para o seu quarto escrever. Na, 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 na,
Na, na, na, na, na, na. Na, 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 na. Na, 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 na. Pensou que acabou? Acabou não. O Pedido de Clarice é uma história de ficção, a imaginação do autor que trabalhou, que pensou e contou uma história que veio daqui, ó, cheia de aventura, cheia de doce, cheia de coisa gostosa. Mas eu quero contar uma coisa para vocês. Vocês reconheceram o nome Clarice? É familiar para vocês? Para mim era. E quando eu vi as imagens do livro, eu lembrei na hora de uma Clarice que eu conheci. Quer dizer, eu conheci a história dela, né? E vocês não vão acreditar. Existiu uma grande escritora chamada Clarice Lispector. A Clarice Lispector tem uma história muito bonita e eu reuni aqui, ó. Aqui nessa caixinha tem uma linda história que eu vou contar, sei que vais gostar. Aqui nessa caixinha tem uma linda história que eu vou contar, sei que vai gostar. Quem quer? Tenho certeza que você quer saber mais da Clarice. Aí eu vou aqui para o meu baobá e vou contar para vocês a história dessa menina. Clarice Lispector nasceu em 1920, fora do Brasil, sabe? Ela nasceu na Ucrânia, lá na Europa. E assim que ela nasceu, com pouco tempo, os pais, que eram judeus, precisaram fugir de lá, porque estavam sendo atacados, perseguidos. Eles perderam tudo, tiveram muita dificuldade e vieram para o Brasil. Quando eles chegaram no Brasil, Clarice teve uma infância muito pobre. Eles tinham muita dificuldade. Clarice e os seus pais vieram morar aqui no Recife. Olha que legal, vieram morar no Recife. E quando chegaram aqui, a menina Clarice gostava de olhar os animais, gostava de brincar como toda criança. Ela teve uma vida muito difícil na infância, mas depois, quando ela cresceu, começou a escrever, ela casou e foi morar na Europa. Né? Teve uma reviravolta a vida de Clarice. E lá na Europa, ela tinha o que a gente chama assim de vida de princesa. Sabe, vida de princesa? Aquela que faz tudo o que quer, aquela que não se preocupa com nada. Mas Clarice, que era uma mulher extremamente forte na escrita, nas coisas que observava no cotidiano, não gostava muito daquela vida não, sabe? A Clarice, ela era uma mulher de personalidade muito forte. Ela achava aquela vida muito sem graça, então ela decidiu voltar para o Brasil. Quando ela chegou aqui, ela não gostava muito da estrutura rígida, sabe? Que a escrita requer, e até ela ficava assim, querendo organizar outras coisas, sabe? Então ela escrevia do jeito dela, não queria nem saber se as pessoas gostavam ou não. Ela escrevia, e escrevia bastante. Ela foi autora de muitos livros. Deixa eu contar uma coisa interessante. Naquele tempo não existia computador. Então a Clarice, ela escrevia numa máquina de teclar. Olha, era um desafio, porque se errasse uma coisa, tinha que voltar quase tudo. Às vezes perdia o texto, a página inteira, por causa de um errinho lá no final. Mesmo assim como os outros escritores daquela época, Clarice escrevia muito. E olha, a máquina de escrever dela era uma de suas paixões. Ela escrevia bastante. Clarice escreveu para crianças e para adultos também. Ela tem livros do universo infantil que trazem muitos animais, coisas interessantes, situações do cotidiano, porque a preocupação dela, na verdade, era escrever coisas que as crianças vissem com simplicidade. Não é? Era uma pessoa que não tinha essa preocupação em requintar as coisas. Como eu disse, ela não gostava muito dessa coisa muito fechadinha. Clarice escreveu muitos livros, mas os principais que vocês podem procurar para ler é A Vida Íntima de Laura, que é a história de uma galinha supimpa. O Mistério do Coelho Pensante, onde vocês vão descobrir um coelho, ó, que vai desafiar a gente a pensar também. E esqueci de falar uma coisa. Quando ela voltou para o Brasil, ela foi trabalhar como jornalista. E lá ela escrevia crônicas e escrevia colunas diversificadas nos jornais. Então, como boa jornalista, ela escrevia as coisas do cotidiano e essas crônicas eram sempre muito bem trabalhadas. Né? Quando eu falei que Clarice não gostava das estruturas, tem uma coisa importante para a gente pensar aí sobre isso. A escrita dela era uma escrita muito, muito simples quando ela escrevia para crianças, mas ao mesmo tempo muito profunda. Né? E isso é uma característica do trabalho de Clarice, que durante um tempo conseguiu ainda voltar para a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela estudou, fez o curso de Direito, tá? E ela também foi tradutora. Olha que vida movimentadíssima que ela tinha, de muito trabalho, ela adorava trabalhar. Então ela pegava os livros de outras línguas, ia traduzindo, e as pessoas gostavam muito do trabalho dela. Mas tinha uma coisa,
Clarice detestava dar entrevistas. Ela achava aquilo um saco. E não achava bom ficar famosa, não. Então, ela não gostava de dar entrevistas. Ela se importava com as coisas da realidade, sabe? Então, ela escrevia coisas do cotidiano, ela falava de coisas simples, sempre com aquela linguagem mais organizada. Uma escrita muito forte, como eu falei para vocês. Clarice viveu um tempo que hoje a gente considera pouco, morreu muito jovem, né? Clarice morreu aos 57 anos de uma doença que avançou rápido demais e nos levou a essa grande escritora. Mas o seu legado, o legado que a Clarice Lispector deixa para a gente é de uma escrita muito bonita e que vale a pena ser lida. Espero que vocês aproveitem e vão lá para a internet agora descobrir mais coisas sobre a vida dessa mulher. Agora que vocês já sabem um pouquinho da biografia da Clarice, que tal pensar, o que será que a Clarice Lispector pediu no aniversário de 8 anos dela? O que será que a Clarice do livro também poderia pedir, além daquele pedido que a avelãzinha escondeu? Espero que vocês aproveitem e que descubram muitas coisas do mundo desta Clarice e daquela Clarice lá do livro. Até a próxima!